Meus irmãos, vivemos pela fé, professamos a nossa fé, mas também precisamos da fé para ouvir a palavra do Senhor. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, o texto anunciado no boletim, Neemias capítulo 13. Nós vamos ler o capítulo todo, versículo 1 até o versículo 31. Após a leitura, eu peço um dos irmãos que, por gentileza, conduza o microfone até o presbítero Evaldo, fazer uma oração pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração após a leitura do texto. Neemias, capítulo 13, verso 1 ao verso 31. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então, ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quiões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apague as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes, e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, determinei que não se abrissem, senão, após o sábado, as portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém. Uma ou duas vezes protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado.
Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Oremos. Pai querido, louvamos-te neste instante, Senhor, por este momento de culto, a oportunidade que temos de louvar e bendizer o teu santo nome. Pai querido, acabamos de ler a tua palavra. Pedimos, Senhor, a ti que dá-nos do teu Santo Espírito, ungindo o teu servo, para que nos traga a mensagem que tens para os nossos corações. Prepara-nos todos para ouvir e entender e vivermos, Senhor, a tua palavra no nosso dia a dia. Te pedimos e agradecemos no nome santo e eterno de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse capítulo 13 de Neemias traz uma espécie de um final surpreendente para o livro. Se o livro de Neemias tivesse acabado no capítulo 12, como algumas pessoas gostariam, teria sido uma maravilha. Ficaríamos com a sensação de que a vida é uma festa, que vale a pena desfrutar dos momentos maravilhosos que a vida nos proporciona, sobretudo quando a vivemos na presença do nosso Deus. Mas o Packer faz uma observação interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz que a Bíblia ela é um livro realista. E o capítulo 13 nos mostra como é a vida. Sobretudo quando nós não somos tão cuidadosos assim com a palavra de Deus. Ele diz que este livro mostra que a nossa vida, como povo de Deus, não é a vida dos contos de fadas. O conto de fadas, às vezes, tem aquela relação entre o príncipe e a mulher amada. Ao longo da sua história, às vezes, ele entra em conflito com esse relacionamento. Ora perde a sua amada, ora a reencontra. Mas, no final, eles se reencontram e ali parece que tudo acaba bem. E que a vida deles parece ser uma vida muito boa, isenta agora de toda dificuldade. O Packer diz, não é assim que acontece. Como povo de Deus, nós precisamos ser realistas. E esse capítulo, então, é um capítulo surpreendente. E a fim de entendê-lo, nós precisamos observar algumas questões que entre o capítulo 12 e o capítulo 13, Neemias retorna para a Pérsia. Ele passou 12 anos em Jerusalém, fazendo todo o trabalho, mas agora ele retorna ao rei Artaxerxes e provavelmente passou por lá mais 12 anos. E nesse período, então, é um período em que ele retorna e ao retornar,
ele vê o povo de Deus em uma situação dramática. E então Neemias, ao retornar, ao regressar, se surpreende com a situação do povo de Deus. Aquele povo devoto, dedicado ao Senhor, tinha tropeçado em tentação, caído em pecado e permanecia em desobediência diante de Deus. E esse capítulo lida basicamente com 5 problemas. Os estrangeiros, nos versos 1 a 3, nós lemos aí. O templo, nos versos 4 a 9. Os levitas, dos versos 10 a 14. O dia do Senhor, que aí é o sábado, dos versos 15 a 22. O casamento, dos versos 23 a 31. E de uma forma bem específica registra a separação dos estrangeiros, a purificação do templo, a restauração dos levitas, a aplicação do dia do Senhor e a condenação de casamentos mistos. Diz que trata o texto. O PAC aponta 3 questões interessantes. O esfriamento do povo de Deus. O povo de Deus pode passar por um esfriamento. Em segundo momento, ele fala também a respeito do dia do Senhor, essa negligência que às vezes temos com relação ao dia do Senhor. E um terceiro aspecto é a questão da disciplina. Esses 5 aspectos aqui estão dentro desses 3 grandes assuntos. Mas o povo de Deus viola a aliança do Senhor e agora precisa de restauração. E como então restaurar a pureza do povo? Esse é o tema do sermão. A restauração da pureza do povo de Deus. Como é que o povo de Deus então deve ser restaurado a uma vida pura, uma vida que de fato agrada a Deus? O povo de Deus é restaurado quando há um retorno às Escrituras Sagradas. Está registrado nos versos de 1 a 9. Mas olhemos os 3 primeiros versículos. Diz assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram ou pagaram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento estranho. Esse texto que eles leram foi em Deuteronômio, capítulo 23, os versos 3 a 5, onde é dito o seguinte: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saías do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Temos aqui então os motivos pelos quais o povo de Deus não deveria fazer associação com esse tipo de pessoa. Eles se negaram a fazer o bem ao povo de Deus quando esses estavam em necessidade, ao saírem do Egito. E pagaram Balaão ainda para amaldiçoar o povo de Deus. Mas porque Deus ama o seu povo, Deus transformou aquela maldição que Balaão levaria em bênção. E agora, nesse retorno às Escrituras, lendo a palavra de Deus, o povo é orientado a uma vida de pureza, a se afastar deste povo, que era um povo rejeitado por Deus. Quando nós retornamos às Escrituras, e as Escrituras passam a fazer sentido para nós, que o povo de Deus, no capítulo 10, havia feito uma aliança com Deus. Assinaram até um documento afirmando a sua fidelidade ao Senhor. Mas com o passar do tempo, houve esse esfriamento. E agora é preciso retornar às Escrituras para fazer uma nova avaliação de como anda o relacionamento do povo de Deus. Com quem é que nós estabelecemos os laços, os vínculos de uma amizade íntima? O que é que nós cultivamos? Uma amizade bem íntima, compartilhamos as coisas do nosso coração. Quem são essas pessoas?
e a palavra de Deus nos chama a fazermos esta avaliação. E aí eu gostaria que você pensasse à luz desse texto, a respeito das amizades que você tem nutrido. Elas edificam a sua vida, elas fazem bem para a sua vida espiritual, elas te incentivam no cultivo da palavra do Senhor. As suas amizades são benéficas ou elas são maléficas? Cabe a nós, ao voltarmos os nossos olhos para as Escrituras Sagradas, avaliarmos as nossas amizades. Um amigo pode influenciar tanto para aquilo que é bom, quanto para aquilo que é ruim. E aqui então, Neemias chama o povo, lê a palavra de Deus e convida o povo de Deus a retornar às Escrituras Sagradas. É isso que nós vemos nesses versículos. Eles haviam declarado no capítulo 9, verso 2, que eles se separariam, mas não foi isso que aconteceu. Eles reataram uns relacionamentos estranhos que Deus condenava em sua palavra. 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Meus irmãos, é isso que nós vemos na prática às vezes. São pessoas com as quais nós nos relacionamos, às vezes achamos que elas são boas, mas quando nós avaliamos à luz da palavra de Deus, algumas amizades precisam ser deixadas de lado, que elas vão fazer mal para a nossa vida. São péssimas influências, que vão conduzir para o caminho errado, que vão conduzir para a perversão do nosso relacionamento com Deus. E aí precisamos fazer esta avaliação. Somente quando nós retornamos às Escrituras e avaliamos a nossa vida à luz das Escrituras, é que temos então condições de avaliar os nossos relacionamentos. Esse foi o primeiro motivo de apostasia para o povo de Deus, cultivar esse tipo de relação, e o próprio Deus condenava com aquelas pessoas que eram hostis a Deus e ao seu povo. A segunda questão aqui que leva o povo a uma apostasia, nessa segunda área, nesse capítulo que é apontado aqui por Neemias, é que o sumo sacerdote tinha permitido o inimigo do Senhor que este inimigo vivesse na casa de Deus. Eliasibe era o sumo sacerdote, ele deveria cuidar da ordem, deveria zelar e prezar pela pureza do povo de Deus. Ele agora permite que Tobias, que era um dos inimigos do povo de Deus, um opositor da construção do muro, nós vemos isso em vários versículos. Neemias capítulo 2, no verso 10, no verso 19, no capítulo 4, no verso 3, no capítulo 6, no verso 1 a 12, no verso 17 e no verso 19. E Eliasibe permitiu que Tobias se instalasse na câmara da casa de Deus, entrasse no templo, ficasse ali e usasse o templo, as dependências do templo, para benefício próprio. Ele estava lucrando com isso. Ele era um inimigo do povo de Deus, mas a reconstrução dos muros trouxe certa estabilidade para o povo de Deus. E a situação do povo começou a melhorar, inclusive financeiramente. E aí Tobias cresceu o olho e começou a querer tirar proveito. E tem pessoas assim. Eles não gostam de Deus, eles não gostam do povo de Deus, mas às vezes vê uma oportunidade de tirar proveito. Eles não querem ser crente, mas também não querem sair da igreja. Aí é preciso, meus irmãos, uma liderança firme para tratar com essas questões. Essas coisas entraram porque o povo de Deus, e essa observação quem faz é o reverendo Hernandes, ele disse que o povo de Deus é inconstante. O povo de Deus às vezes cai nessa inconstância. O período de tempo passa e o povo de Deus não tem essa constância, não tem essa firmeza. Mas a segunda questão é a ausência de uma liderança fiel, de uma liderança firme, para tratar algumas pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas que não querem se comprometer com Deus, querem apenas os benefícios que a obra de Deus pode oferecer. Meus irmãos, há pessoas perversas, que corrompem os outros, que faz com que as outras pessoas caiam em pecado, que pecam e que acham que isso é normal,
E Neemias agora, ao retornar, ao convidar o povo a voltar para a palavra de Deus, a convidar o povo a uma vida pura, ele trata dessas questões. São questões que precisam ser tratadas, ou então a igreja vai ficar enferma. Ou nós olhamos para isso como líderes, como povo de Deus, como servos do Senhor, e tratamos, ou a igreja adoece. Sempre que nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos isso. Toda vez que há uma negligência na liderança, o povo de Deus se enfraquece, o povo de Deus adoece. Meus irmãos, é triste dizer, mas algumas pessoas precisam sair da igreja. Passei uma época de uma igreja e, infelizmente, quando uma pessoa saiu, o pessoal falou assim, agora a igreja cresce. E foi uma verdade. Depois que aquela pessoa saiu, a igreja cresceu. Não vou citar o nome para preservar, mas não foi aqui, foi em uma outra localidade. Sabe por quê? Tem pessoas que impedem a obra de Deus de ir para frente. Porque eles não querem ser crentes. Eles não querem servir a Deus. Eles estão ali, mas às vezes eles mais atrapalham do que ajudam na obra de Deus. Porque são opositores da obra do Senhor. E nós não podemos ser coniventes com o erro. Às vezes nós não queremos tratar determinadas situações para as pessoas não saírem da igreja, achando que com isso a igreja vai crescer. Mas quem traz o crescimento para a igreja é Deus. A obra é de Deus. É o Senhor quem dá o crescimento para a igreja. Paulo disse, uns plantam, outros regam, mas o crescimento quem dá é Deus, porque a obra é do Senhor. A obra não é nossa, a obra é de Deus. E Deus quer um povo puro. Por isso que essas questões precisam ser tratadas e nós não podemos fazer vistas grossas. É duro, às vezes, ter que pedir alguém para se retirar, mas é necessário para que o povo de Deus preserve a sua vida no seu relacionamento com o Senhor. E Neemias trata dessas questões quando ele retorna para Jerusalém. É interessante, meus irmãos, que ele tira até as mobílias de Tobias de lá. Ele tira tudo. Ele não queria nenhuma influência de Tobias, que era um opositor de Deus, na casa de Deus. Era preciso retirar todo tipo de influência negativa da casa de Deus e restaurar aquilo que havia sido tirado da casa do Senhor. Isso precisa ser feito. Teve um pastor nos Estados Unidos que ele sempre fazia o que eles chamavam de poda. Em determinado momento do ano, chegando no final do ano, ele dizia, quem quer ser crente de verdade, afirme um termo de compromisso. Quem não quiser, não dê o seu nome e pode se retirar da igreja. No início, alguns acharam que a igreja ia diminuir, que a igreja ia decrescer, mas ao longo dos anos, a igreja teve um crescimento expressivo. Que é Deus quem traz o crescimento para a igreja. Nós precisamos trabalhar, precisamos ser zelosos, fiéis ao Senhor, precisamos sempre retornar às Escrituras. E essa é uma máxima da igreja reformada. A igreja reformada sempre se reformando. Tobias, ele era esse opositor, e Neemias fez questão de tirar ele do meio do povo de Deus. Como, então, restaurar a pureza do povo? Retornando às Escrituras. Somente voltando à palavra de Deus, dando a devida atenção e tratando à luz da palavra do Senhor os nossos relacionamentos e revendo também essas pessoas que precisam ser disciplinadas na igreja, na obra do Senhor, para que a obra de Deus vá bem. Como então restaurar a pureza também? Nós precisamos dar a devida importância ao dia do Senhor. Isso é retratado nos versos 10 a 22. Eu vou ler 2 versículos, o 10 e o 11. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus?
Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. E vejam que mais à frente um pouquinho, ele vai tratar da questão da volta, do retorno dos dízimos. Ele estabelece tesoureiros que são fiéis. E a partir então do verso 15, nós vamos vendo essa questão da observação do dia do Senhor, que aqui é o sábado. Meus irmãos, a primeira questão que eu quero levantar aqui é que é preciso contender com os erros. É isso que Neemias faz. Eles não estavam entregando o dízimo, porque Tobias havia se instalado lá e uma parte que era fiel passou a não entregar o dízimo porque via essa negligência de Eliasib, que era o sumo sacerdote. Mas é errado não entregar o dízimo por conta de algumas questões. Tem pessoas que, não, eu estou vendo algumas situações que são injustas, então eu vou entregar o dízimo. O dízimo é de Deus. Você entrega porque você é fiel a Deus, porque você é submisso a Deus, porque você é grato a Deus, porque você fez um voto diante de Deus, que seria fiel no sustento da casa de Deus. E aí no verso 11, é isso que Neemias diz: nós não vamos sustentar a casa do Senhor, a obra é de Deus e ela precisa ser sustentada. Mas eles voltam e vão cada um para os seus trabalhos, para a fazenda, porque Tobias estava tirando proveito dos dízimos na casa do Senhor. Aquilo que era destinado para o sustento, para a manutenção da obra, estava sendo desviado. Essa é uma das maneiras pelas quais o povo ficou assim, indignado e passou a reter o dízimo. Então Neemias vem e trata dessas coisas. Precisamos entregar o dízimo, inclusive no dia do Senhor. E a outra questão é porque tem alguns que são infiéis mesmo. Tem gente que não quer entregar o dízimo porque é infiel, não quer ser fiel com o Senhor. Isso estava acontecendo. Mas Neemias é um líder apaixonado pela fidelidade a Deus e ele então trata dessas questões. Meus irmãos, como que nós precisamos atentar para o dia do Senhor? E aí, dos versos 12 e 13, diz que então todo Judá trouxe os dízimos à casa do Senhor. E Neemias ora, e a oração de Neemias é para que Deus aprove o seu ministério. Ele entende que precisa da aprovação de Deus. Por quê? Porque quando nós tratamos dessas questões, algumas pessoas podem ficar chateadas, magoadas, e por conta disso, quererem desaprovar o ministério. E aí então Neemias ora e pede a Deus: Senhor, lembra-te de mim, porque de fato, entre agradar o povo e agradar o Senhor, eu prefiro agradar ao Senhor. Somos chamados, em primeiro lugar, para agradarmos a Deus. E Neemias, então, faz essa oração. E aí, nos versos 15 a 22, você vê Neemias tratando dessa questão do dia do Senhor. O povo estava trabalhando. E eles aqui, literalmente, estavam indo para a feira. Vendendo coisas, eles ficavam ali às portas de Jerusalém, já sexta-feira à noite, esperando o sábado, para trazer as mercadorias. Se você gosta de ir à feira da Praça do Bicalho, você deve observar que já no sábado as pessoas à noite começam a instalar ali as suas bancas. Domingo, logo de manhã, muita gente está lá comprando as suas coisas. Estava acontecendo aqui. Só que o povo de Deus estava deixando de ir para o culto para ir para a feira. Vamos lá, e os asdoditas vendendo peixe. Todo tipo de coisa estava sendo vendido. O comércio estava muito movimentado. E isso trazia um prejuízo para o culto. Todas as vezes que nós negligenciamos o dia do Senhor, não tratamos com a devida importância o dia do Senhor, a obra de Deus sofre. A obra de Deus sofre com a ausência dos irmãos. Tem um impacto quando nós nos reunimos na presença de Deus e olhamos e os irmãos não estão presentes. Mas isso traz também, meus irmãos, sobre a vida de quem é negligente com o dia do Senhor, o peso da mão de Deus. Não dar a devida importância ao dia do Senhor traz sérios prejuízos para a nossa vida espiritual.
e é descrer também da providência de Deus. Leiam Êxodo, capítulo 16, lá fala do maná. E já na sexta-feira eles tinham que pegar tudo, para que no sábado eles não trabalhassem, descansassem e assim desfrutassem da providência de Deus. Participar e dar a devida atenção ao culto, ao dia do Senhor, meus irmãos, é crer. É um ato de fé na providência de Deus que nos sustenta, de um Deus que provê o necessário para a nossa vida, de um Deus que abre portas, de um Deus que tem o melhor para cada um de nós. Nós precisamos atentar para o dia do Senhor, cuidar desse dia. O nosso manual diz que nós devemos nos exercitar espiritualmente. É um dia de descanso, mas é também um dia em que nós vamos à casa de Deus para adorar ao Senhor. Nós viemos aqui para isso. Hoje é o dia do Senhor. E como você tem tratado o dia do Senhor? Você tem dado a devida importância ao dia do Senhor? Participar do culto, participar da escola dominical, participar das atividades da casa do Senhor, é demonstrar que nós, como povo de Deus, confiamos no Deus que nós servimos. É um ato de confiança em Deus, quando nós damos a devida atenção e o devido cuidado à casa do nosso Senhor. Meus irmãos, Neemias, então, ele vai tratando dessas questões. Mas a terceira questão para restaurar a pureza do povo é trazer a necessária disciplina. Nós precisamos retornar às Escrituras, precisamos dar a devida atenção ao dia do Senhor, mas precisamos atentar também para a questão da disciplina. E Neemias trata disso aí, nos versos que se seguem. E lá no capítulo 10, no verso 30, Neemias trata de um caso que é essa separação do povo, com relação aos casamentos mistos que estavam acontecendo. Os filhos estavam sendo criados e não falavam o hebraico, não falavam a língua dos judeus. Por quê? Os pais tinham que sair para trabalhar. Quem é que instruía os filhos? A mãe. Só que as mães não eram crentes. Elas eram pagãs. E elas ensinavam o quê para os seus filhos? A língua delas. Consequentemente, elas ensinavam a religião que elas professavam. Então veja que a preocupação de Neemias é com o lar cristão. A preocupação de Neemias é com a família cristã. E ele foi radical. Teve alguns ali que ele arrancou os cabelos da cabeça. Imagine, irmãos. Às vezes, a gente vai ficando velho e os pelos vão crescendo. E um dos pelos que cresce é o cabelo do nariz. Às vezes você arranca, dói. Imagine alguém arrancar os cabelos da cabeça. Ou os cabelos da barba. E Neemias fica tão irritado, irado aqui, em uma ira justa, que ele disciplina esse povo. E fala para esse povo sair. É preciso separar desse povo. É claro que hoje há uma questão de contextualização, mas o princípio é o mesmo, que nós devemos buscar um relacionamento familiar entre o povo de Deus. Para que a nossa casa seja uma casa orientada pela palavra do Senhor. E aí vem a disciplina, irmãos. E a disciplina sempre é algo doloroso. É sempre dolorido disciplinar alguém. Às vezes nós disciplinamos os nossos filhos e dói no coração. Mas é necessário, é para o bem deles. Isso doeu no coração de Neemias, mas foi necessário para a pureza do povo. E Neemias faz o povo jurar. Neemias força o povo a se curvar diante de Deus, a obedecer a Deus, a obedecer ao Senhor, ao Altíssimo. E ele vai tratando dessas coisas e traz o exemplo de quem? Traz o exemplo de Salomão. Se você ler 1 Reis, capítulo 11, verso 4 a 8, mesmo Salomão sendo amado por Deus, ele desobedece a Deus, casando com mulheres estrangeiras, que eram pagãs, que adoravam a outros deuses. E aqui, meus irmãos, é um exemplo. Quando você olha para a história,
os exemplos não são os melhores. Algumas pessoas falam, pastor, mas eu me casei, meu marido não é crente, e é uma bênção, é um milagre de Deus, irmã. É uma bênção extraordinária de Deus. Porque quando nós olhamos a história e olhamos para a prática, para os exemplos, não são bons. Mas mesmo assim, eu acredito que ainda tem um certo grau de dificuldade. E meus irmãos, é duro, mas é isso que o texto fala, é isso que a palavra de Deus fala. Eu era um jovem, quando fui para a igreja, primeiro pensamento meu, quando olhei e vi assim aquela mulher maravilhosa, crente, serva do Senhor, eu tenho que casar com a serva de Deus. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para nós, para que nós possamos ter uma família que sirva ao Senhor. É claro que todos nós enfrentamos dificuldades, corremos o risco que todo mundo corre, dos nossos filhos não comungarem da mesma fé, mas nós os criamos à luz da palavra de Deus. Mais tarde, se eles não se firmarem, aí é com eles, aí é a responsabilidade deles para com Deus, mas nós fizemos aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Então você jovem que quer casar, eu te oriento como pastor, busque uma serva de Deus para que você vá bem no seu casamento e na sua família. Esse é um princípio. Eu como pastor tive 2 situações difíceis que lidei em casamento. Pessoas, um crente e o outro não crente. E depois eu vi que a coisa não andou bem, não foi bem. E a gente precisa ter esse cuidado de orientar para que, de fato, os nossos irmãos e as nossas irmãs busquem entre o povo de Deus. Não é possível que não tenha entre o povo de Deus pessoas com as quais nós devemos nutrir um relacionamento e construir a nossa família. Os versos 28 e 29, Neemias diz que afugentou esse povo. Eu os afugentei de mim. Essa foi a ação de Neemias contra esses ofensores. E ele, então, denuncia Eliasibe, porque a filha dele havia se casado com a filha de Sambalat, que era um samaritano, que era também um opositor da obra de Deus. Não havia abraçado a fé no Senhor. E aqui o que é comprometido, meus irmãos, é a pureza do sacerdócio. O ministério pastoral estava sendo comprometido. E às vezes essa é a questão que nós precisamos nos atentar. Quem serão os futuros pastores? Quem serão os futuros servos de Deus? E aí no verso 30 e 31, ele diz que alimpou todos os estrangeiros. E ele termina orando, pedindo para que Deus faça o bem, porque ele sabe que poderia sofrer a oposição das pessoas que estavam ali, do próprio povo de Deus. Neemias ora para que seja, de fato, um homem aprovado por Deus. O que é que nós podemos, então, concluir aqui e tirar 3 lições desse texto? Primeiro, é que em momento algum o povo de Deus pode se afastar da palavra do Senhor. Todo tempo, meus irmãos, nós precisamos do Evangelho. O Jerry Reed, ele diz, porque eu pego todos os dias, eu preciso do Evangelho todos os dias. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, aí as coisas começam a complicar. Entra heresia na igreja, a igreja começa a passar por dificuldades teológicas, enfim, porque a consequência disso é ter também uma liderança que é negligente com a palavra do Senhor. Uma liderança que não é firme traz sérios prejuízos para a igreja. Uma liderança que não é fiel traz sérios prejuízos para a igreja. Um pastor que não é firme nas suas convicções doutrinárias traz sérios prejuízos para a igreja. Um pastor que não tem coragem de tratar determinados assuntos traz sérios prejuízos para a igreja, prejudica o povo de Deus. Como pastores, como homens de Deus, nós precisamos ser firmes, ainda que isso doa a algumas pessoas. Mas observe que o ministério de todo pastor fiel, de todo pastor sério, é um ministério que vai à frente. Eu me lembro que um dos nossos evangelistas, ao chegar aqui na igreja, o presbítero Joel disse,
um trabalhador da obra de Deus, um servo de Deus, um pastor, um evangelista, qualquer líder da obra de Deus, precisa de duas coisas: seriedade e humildade. Se você é sério e se você é humilde, o trabalho anda. Mas se nós negligenciamos, nós comprometemos o ministério e trazemos prejuízos para a igreja, para o povo de Deus. A segunda questão aqui é que uma liderança fiel faz toda a diferença na obra de Deus. E para concluir, queridos, relacionamentos errados podem comprometer a saúde espiritual do povo do Senhor. Faça esta avaliação, olhe para a sua vida e que o Senhor nos ajude, à luz da sua palavra, a avaliarmos a nossa vida e a voltarmos sempre os nossos olhos para a sua santa e poderosa e preciosa palavra. Amém?